Pode parecer difícil o que eu vou falar, mas a ansiedade não é excesso de futuro. Eu explico. Como que acontece? A ansiedade, na verdade, ela é sintoma de uma angústia, de um conflito vivenciado pelo sujeito. E geralmente esse conflito ele foi constituído e construído ali durante a infância. Pensando pela ótica da psicanálise, existe um momento de angústia, esse sujeito precisou criar alguns mecanismos de defesa e a recorrência desses mecanismos de defesa tem como sintoma a ansiedade. A lógica da ansiedade é manter esse corpo em alerta para que ele possa usar algum tipo de recurso para poder se defender. Numa ótica da neurociência, a gente pode pensar assim, o sujeito aí, criança ainda, não tem recursos emocionais. E a forma que ele tem de lidar para sobreviver é a partir do próprio corpo. Então ele percebe o ambiente, caso esse ambiente ameace a sua sobrevivência, esse corpo libera substâncias para que ele possa reagir a essa situação. Ele não tem condição motora ainda de reagir, pelo menos não ali no seu primeiro ano. No decorrer do tempo, entre 3, 4, 5 anos, sim. Mas como é que esse corpo reage? Liberando cortisol e adrenalina e outras substâncias para que esse sujeito possa fugir ou ele possa lutar. Né? Então, quando essa criatura vive várias experiências de medo, em que ela se sente ameaçada, em que ela se sente num ambiente hostil e que ela corre o risco de desaparecimento, esse sujeito tem o risco do aniquilamento, a Melanie Klein fala bastante disso, ela vai construindo um padrão, uma dinâmica, né, de angústia e de ansiedade para sobreviver. O corpo dela reage a esses conflitos, certo? Então, a pessoa, quando ela está ansiosa na vida adulta, na verdade, ela está vivenciando algumas situações que repetem aquela que ela vivenciou ainda na vida infantil. Oline, mas como isso acontece? Isso acontece através de gatilhos emocionais. Então, se a criança, né, o sujeito, vivenciou um lugar que era muito barulhento, ela ficava angustiada, começava a chorar, dor física, né, ela ficou muito tempo suja, chegou a ficar assada, ou a própria violência física, né, outras situações que causaram angústia nela, sofrimento, ela guardou essa memória como algo que a ameaçava, liberou substâncias para poder reagir a isso e criou mecanismos mentais ali para lidar com aquele desconforto, né? Então, lá na vida adulta, qualquer situação que lembre, né, que remeta àquela condição, faz com que ele de novo manifeste esses sintomas, que é uma forma dele reagir e é uma forma de se defender. Um exemplo disso, no término de um relacionamento, no divórcio, a pessoa acha que ela vai morrer, que ela não sobrevive sem o outro, ela foi rejeitada, ela pode desaparecer. Aquela condição traz muito sofrimento e a pessoa, quando ela está em sofrimento, ela está em risco porque ela está em desequilíbrio, porque ela está angustiada, né? E pode trazer aí a sensação de que ela está em perigo. Outras situações são situações de violência, num assalto, por exemplo, a pessoa que tem transtorno de pânico, né, sofreu uma situação muito traumática e depois daquilo ela fica tendo ataques de ansiedade recorrente toda vez que fica revivendo e rememorando aquela situação. Ela está em risco, ela se sente em perigo. Então o corpo dela de novo volta para o alerta. E inúmeras situações que a gente revive no cotidiano. Inclusive tem situações do próprio barulho mesmo, a gente não gosta de ambientes muito barulhentos, com muito estímulo, porque lá na infância isso representava alguma coisa de risco. Então ela evita e quando ela está em situações assim, ela começa a ficar ansiosa, suar frio, aumenta o batimento cardíaco, porque de novo o corpo dela está dizendo para ela que ela está em perigo. É óbvio que existe uma profundidade muito maior nesse sintoma, que em análise ele é investigado a partir do processo histórico desse sujeito, a partir de tudo que ele viveu, e a gente vai encontrando os caminhos para poder lidar, transformar e até curar esse sintoma. Se você gostou desse vídeo, se gostou dessa informação, segue esse perfil, compartilha, curte para mais.